É muito bom ter vocês aqui no canal e hoje a gente vai resolver as questões de matemática do concurso público para o cargo de militar estadual, ou seja, a prova da Brigada Militar, na graduação de soldado do nível 3. É o edital do ano de 2021-2022. Então vamos para as primeiras questões. A primeira questão é de número 31. Considere os conjuntos. Então, a gente tem o conjunto A com o número 1, 2, 3 e 18. E o conjunto B com 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no número 18. Ou seja, todos x pertencentes aos naturais, os números inteiros, né, naturais, tal que x é maior do que 0 e menor do que 19. É possível afirmar que a interseção B é dada por... Aqui a gente vai começar pela definição de interseção. O que é a interseção? São os elementos que estão nos dois conjuntos. Se a gente desenhar o diagrama de Venn, né, a gente tem o conjunto A e o conjunto B. A interseção são os elementos que estão tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então, a interseção com B vai ser quais elementos? O 1, porque ele também está no B, o 2, que está no A, está no B, o 3, que também está no A e no B, e por último o 18, né? 18 está no A e no B. Note que os elementos 4, 5, 6, esses daqui, não estão no conjunto A, então não está na interseção. Só que agora vem uma coisa muito interessante, né? A gente fez a interseção. E essa interseção é o próprio conjunto A. Ou seja, o meu diagrama de Venn vai ser da seguinte forma. O conjunto B e o conjunto A está contido no conjunto B. Então, A interseção B é o próprio A. A gente já respondeu a questão, mas eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais aqui nesse assunto. Então, nós temos o conjunto B e o conjunto A que está contido aqui no B. Os elementos de A é 1, 2, 3 e o 18. E os elementos de B que não estão em A é o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, assim por diante até chegar no 17, porque o 18 está aqui no A. E a união B, o que vai ser? Esse conjunto todo, né? De A, união B. E a união vai dar o próprio conjunto B. Então, aqui a união B é o próprio B. Agora, olhando para a alternativa D, a gente tem que o A tira o B. Então, vai sobrar apenas o A, né? A barra B é igual a A menos B, que vai ser o meu próprio A. Já a alternativa E é diferente. Vai ser o meu conjunto B, onde eu tiro o meu conjunto A. E vai sobrar esses elementos em azul. 4, 5, 6, 7, 8, é esse conjunto aqui. Mas voltando para a prova, vamos para a próxima questão. Questão de número 32. Sejam A e B números reais positivos. Então, considere as seguintes afirmações. Primeira afirmação, raiz de A é real. Isso aqui é uma afirmação verdadeira. Por quê? Porque o conjunto dos números reais possui tanto os números racionais quanto os irracionais. E a raiz de um número pertence ao conjunto dos irracionais, e os irracionais pertencem aos reais. Então, isso é verdadeiro, o conjunto dos números reais possui a raiz de A. Na segunda afirmação, A ao quadrado mais B ao quadrado é menor do que A mais B, tudo isso entre parênteses, ao quadrado. Vamos provar isso daqui. Então, esse lado
direito, o que a gente tem? Que é um trinômio quadrado perfeito, né? Então, o que a gente vai fazer? Abrir essa questão. Então, sempre que a gente vai o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo. E isso é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado desse lado esquerdo. Agora, note que A ao quadrado tem aqui desse lado e do outro lado, e B ao quadrado também tem. Só que do lado direito eu vou ter um termo a mais, por isso que isso aqui é maior, né? O lado direito é maior do que o meu lado esquerdo, porque ele tem um termo a mais, e isso sempre vai ser verdadeiro. Portanto, a minha afirmação é verdadeira para qualquer número A e B positivo. Já na minha terceira afirmação, eu tenho que log de A é irracional. E isso daqui é falso, por quê? Vamos pegar um exemplo. Log de 10 na base 10. Isso é igual a 1. 1 não é irracional, não é um número irracional. Então, eu mostrei um exemplo onde isso é falso. Ou seja, a afirmação é falsa. Então, as únicas alternativas que são verdadeiras é a primeira e a segunda. E aqui é a alternativa D de dado. Vamos para a próxima questão. Questão número 33. Considere os seguintes polinômios. Então, a gente tem a f de x igual a x ao quadrado mais 1 e a g de x igual a x à quarta menos 1. Então, é possível afirmar que f ao quadrado de x mais g de x é dado por... Aqui, a gente precisa ter uma pequena atenção nessa notação aqui, ó. Eu aprendi diferente na faculdade, fiz do jeito que eu aprendi e não deu, né? Que eu aprendi como f bola f, por exemplo. Mas aqui não vai ter o resultado disso. Então, como que vai ser? Vai ser a f de x elevada ao quadrado, mais a g de x. Vamos substituir as funções aqui. Então, quem que é a minha f de x? Minha f de x é x ao quadrado mais 1. E quem que é a minha g de x? X à quarta menos 1. Eu vou só substituir aqui por enquanto, ó, não fiz nada de diferente. Agora, vamos olhar para a expressão que eu tenho. Vamos primeiro fazer o quadrado. O que é x ao quadrado mais 1? Então, isso aqui é x ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado mais 1. Eu posso fazer a distributiva, só que eu também posso fazer o trinômio quadrado perfeito, igual ao da questão anterior. Então, é o primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Lembrando que esse mais é porque aqui é mais. Se fosse um sinal de menos aqui, seria menos. Continuando, mais o quadrado do segundo termo. E agora eu vou copiar só a g de x. X à quarta menos 1. X ao quadrado, né? Lembrando que A elevado a B, propriedade de expoente, né? Elevado a C é igual a B vezes C. Então, nesse caso, vai ser x, que é elevado a 2 vezes 2, que é igual a 4. Mais 2 vezes 1 é o próprio 2. Então, 2x ao quadrado mais 1 ao quadrado é o próprio 1, mais x à quarta menos 1. Esse 1 aqui corta com esse 1 aqui, desaparece. Eu tenho 1x à quarta mais 1x à quarta, isso vai ser igual a 2x à quarta. E aqui não tem como mais simplificar, é isso aqui mesmo. Alternativa C. Então, vamos para a próxima questão. Questão número 34. Uma escada do corpo de bombeiros foi apoiada numa parede de um prédio em chamas.
Então, eu tenho meu prédio e eu apoiei uma escada nesse prédio aqui. Exatamente em uma altura de 6 metros. Então, significa que daqui da escada até o chão possui 6 metros. Se a base da escada dista do prédio 8 metros, isso significa o quê, né? Que essa informação de 8 metros é a distância da base da escada até o prédio, 8 metros. E aqui esse exercício, ele está pedindo o quê? O tamanho dessa escada. Isso, ele está gritando pelo teorema de Pitágoras aqui, né? Porque eu sei que vai formar um triângulo retângulo. E o que diz o teorema de Pitágoras? Que a minha hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Quem é a minha hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, é a minha escada. Então, a minha escada ao quadrado, eu vou chamar de x para ficar bem mais fácil. Então, x ao quadrado é igual. Quem são os meus catetos aqui? São os lados que formam o ângulo de 90 graus, ou seja, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. X ao quadrado é igual, 6 ao quadrado é igual a 6 vezes 6, que é 36, mais 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, que é igual a 64. 36 mais 64 é igual a 6 mais 4 é 10, o 0 fica e 1 sobe. 6 mais 3 mais 1 é 10. Então, vai ser igual a 100. Aí, para assumir com esse quadrado aqui, o que eu vou fazer? Passar a raiz quadrada dos dois lados da minha equação. E aí, aqui, deste lado vai sumir, né? O x ao quadrado desaparece. E eu vou ter que x é igual a mais ou menos 10. Porém, a gente descarta o sinal negativo porque não existe medida negativa. Então, a resposta vai ser apenas positiva. Não existe, o tamanho da escada, menos 2. Não existe isso. É por isso que a gente descarta o negativo e fica x igual a 10, positivo. E sendo a nossa resposta a alternativa D de dado de novo. Então, vamos para a próxima questão. Questão número 35. Analise os seguintes gráficos. Aí ele deu 5 gráficos, né? 1, 2, 3, 4, 5 gráficos. E dentre eles, um único que não é uma função. Então, nesse caso, a gente vai relembrar o que é a definição de uma função. Então, seja f uma função. Ela vai do conjunto A até o B, onde A é o meu domínio e B é o meu contradomínio ou a imagem, né? E ambos os conjuntos não são vazios, né? Não pode ser vazio. Então, a gente diz que f é uma função de A até B, C e somente C, para cada elemento x que está no conjunto A, existe em correspondência agora que vem a parte importante, um único elemento y que é de B, né, do conjunto que eu cheguei. Então, esse único é muito importante. Novamente, se a gente fizer aqueles diagramas assim, de conjuntos, tem o conjunto A e o conjunto B. O que a função f faz? Ela leva um elemento x que está em A em um y que está em B. Então, ele é único. O que não pode acontecer? O que não é uma função? Isso aqui aconteceu, por exemplo. Isso não pode acontecer, porque o x ele tem duas correspondências em B. E isso não pode acontecer, porque tem que ser único. Existe apenas um único elemento lá
na minha correspondência. Então, voltando nos gráficos, a gente consegue perceber que no segundo gráfico aqui, ó, o que acontece? Eu tenho, deixa eu apagar aqui para ficar um pouquinho melhor a visualização, para não ficar muito poluído. Então, eu tenho o f, por exemplo, eu vou chamar de f aqui a função, né? Então, eu sei que o f de 0 vai ser igual a 0, ó, para x e y, né? Se eu pego o x igual a 0, o y vai ser igual a 0. Só que para esse mesmo x, o que acontece? Ele tem um outro valor aqui. Então, vou falar aqui, para f de 0, o que esse ponto está me dizendo? Que f de 0 é igual a 1, por exemplo. Vou falar que aqui é 1 e aqui embaixo é menos 1. Ele está falando aqui embaixo também que a f de 0 é igual a menos 1. Ou seja, não é única, né? O 0, aqui, ó, se eu desenhar nesse gráficozinho, ele está sendo levado no 0, no 1 e no menos 1. Então, isso está errado, porque ele não é único, né? E o segundo gráfico aqui, né, é o que está errado. Isso deve causar um pouco de confusão aqui nesse 4, né, que é uma equação do segundo grau, uma equação quadrática. Só que aqui tem a questão, ó, o x, por exemplo, vou dar valores para ficar mais fácil de visualizar. 2 e menos 2. Olha a diferença aqui, ó. O f de 2 é igual a 0. E o f de menos 2 é igual a 0. Se eu desenhar aqui no gráfico, o que acontece? Ó, o f de 2 vai no 0 e o f de menos 2 está indo no 0. Isso pode acontecer. Isso sim pode acontecer. 2x chegar em um y igual. O que não pode acontecer é sair duas flechinhas, isso aqui, ó. Sair duas flechinhas do mesmo x, ter duas correspondências. Isso não pode. Então, é por isso que o gráfico aqui o segundo gráfico está errado. Então, a alternativa aqui não é uma função, é a alternativa B. Então, vamos para a próxima questão. Questão número 36. Em uma apreensão policial foram apossados diversos itens roubados, além de uma quantia em dinheiro de exatamente 14 mil. Curiosamente, só haviam notas de 50 e de 100, em um total de 200 notas. Assim, é possível afirmar que a quantidade de notas de 50 e de 100, respectivamente, era de... Então, aqui, se a gente dá uma analisada, é uma questão de sistema de equações. Então, a gente vai ter que colocar as incógnitas. Vamos chamar de, seja então x, a quantidade, que é o que eu quero encontrar, né? A quantidade de notas de 50 reais. E y, a quantidade de notas de 100 reais. Então, isso aqui é o que a gente quer descobrir. Agora, vamos analisar as informações. Ó, vou apagar aqui novamente, vamos analisar tudo de novo. Teve uma apreensão e além de uma quantia em dinheiro de 14 mil. Vamos começar pela outra. Ó. Só haviam notas de 50 e de 100 e deu 200 notas. Então, eu sei que a quantidade de notas de 50 mais a quantidade de notas de 100 vai ser 200 notas no total. Essa é a primeira informação que eu tenho aqui em azul. Depois ele fala que vai ser 14 mil reais. Então, a quantidade de notas não tem nada a ver com o valor. Então, a gente vai montar uma equação que a gente chegue em 14 mil reais. Para isso, o que a gente vai fazer? A quantidade de notas de 50 reais vezes 50 reais, porque uma nota é 50 reais. Se for duas notas de 50, vai ser 100. 3 notas de 50, né? 150 e assim sucessivamente. Então, a gente vai montar a equação assim, 50, que multiplica x, que é a sua quantidade, mais 100 reais, que multiplica a sua quantidade y. Isso daqui é um sistema de equações. Eu tenho duas equações e eu tenho duas incógnitas. Existem dois métodos de resolver. O método da soma e o método da substituição. Aqui eu vou usar o método da substituição, que
eu vou pegar, por exemplo, a equação número 1 e vou isolar, por exemplo, o x. Então, x é igual a 200 menos, né, eu tô passando o y para lá, menos y. E agora eu vou substituir na minha equação número 2. Muita atenção que eu não posso substituir na mesma equação, tá? É proibido. Se eu isolo em uma, eu substituo na outra, nunca na mesma. Então, aqui eu vou substituir o x, o valor de x, como esse aqui, na outra equação. Então, como que vai ficar? 50 que multiplica mais o x vale 200 menos y, né? Então, é 200 menos y e copio o resto, né? Mais 100y é igual a 14.000. E aqui eu vou fazer a distributiva. Então, vai ficar 50 que multiplica 200 é igual a 10.000, menos 50 que multiplica y é 50y, e copio o resto, mais 100y é igual a 14.000. Agora, já vamos fazer direto, né? Esses 10.000 que tá como positivo, passa pro outro lado, né, da equação, negativo com a sua operação inversa. Agora, eu tenho 14.000 menos 10.000 vai ser igual a 4.000. Do lado de cá da equação, né? Do meu lado esquerdo, o que que eu tenho? Eu tenho 100y e tiro 50y. Isso vai ser igual, então, a 50y. Esse 50, que ele está multiplicando o y, ele passa com a operação inversa do outro lado da equação, dividindo. Aí eu posso simplificar essa equação aqui e vai ficar 400 dividido por 5. Então, eu vou chegar aqui, y é igual a 80. Então, o que eu acabei de descobrir? Que a quantidade de notas de R$100 é igual a 80 notas de R$100. Vamos descobrir, então, a quantidade de notas de 50. Que agora é só substituir aqui na minha equação, na primeira equação. Então, aqui, ó, y vale 80, eu tenho que x é igual a 200 menos 80. X vai ser igual a 120. Então, aqui é 120 notas de 50 que eu vou ter. Agora, vamos analisar e responder corretamente do jeitinho que ele tá pedindo, ó, porque ele fala notas de 50 primeiro e depois as notas de 100. Então, qual é a quantidade das notas de 50 primeiro? Eu vou pintar de vermelho aqui, ó. Então, é 120. Então, a primeira resposta tem que ser 120 e a segunda, que é as notas de 100, tem que ser 80. Então, 80. Alternativa de dado novamente. Então, vamos para a próxima questão. Questão número 37. Um círculo de raio R tem área igual πr². Se dobrarmos o seu raio, teremos que sua área aumenta em... Então, agora aqui a gente vai fazer a área igual a π vezes o raio ao quadrado. Então, essa primeira informação a gente já usou. Agora, vamos usar a segunda informação, que é dobrarmos o seu raio. O que que significa isso? Então, meu raio agora vai ser o dobro, 2 vezes o raio. Então, aqui eu substituo 2 vezes o raio, tudo isso ao quadrado, que esse é o meu novo raio, né? Tô só substituindo, ó. Antes era raio, a normal. Só que eu dobrei, então eu vou substituir aqui, apenas aqui. Então, vai ficar igual a 2 raios. Eu vou colocar aqui. Então, isso ao quadrado. Como que fica, então, a minha nova área? Π vezes 2 ao quadrado vezes o raio ao quadrado. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Então, se a gente organizar as informações certinho, a gente vai ter que a área é igual a 4 π vezes o raio ao quadrado. Ou seja, aumentou em quantas vezes? 4 vezes. Vamos para a próxima questão, que também é geométrica, né? Questão número 38. Um terreno tem formato retangular, como mostra a figura a seguir. Então, essa é a figura ilustrada certinho. Se o terreno é formado pelas áreas A e B, então, quem que é a minha área A? É essa daqui, que ele já explicou, né? Deixou bem
bonitinho, e a B é esse triângulo aqui. Sendo que a área B é usada por uma empresa para armazenar materiais de maneira que cabe 200 kg de cimento por metro quadrado. Então, é possível afirmar que essa empresa pode estocar um máximo de... Então, a gente vai olhar para a área de B, que é onde ele vai estocar as coisas. Para fazer a área de um triângulo, o que a gente precisa? Então, a área de um triângulo é igual a sua base, vezes a sua altura, dividido por 2. Não tenho nenhuma informação, né? Eu não tenho a minha altura, eu não tenho a minha base. Então, vamos juntar as peças aqui desse quebra-cabeça para descobrir. O que a gente sabe agora, ó? Que esse retângulo, ele tem o lado 10. Então, o outro lado também tem que ser 10. Só que a gente sabe que deste ponto até este ponto aqui é 7. Então, o que falta? Falta, então, 3 metros, né? Para chegar nos 10 aqui. Então, aqui são 3 metros. A gente já descobriu a base. Agora, falta descobrir a altura. Para descobrir a altura, novamente, está gritando aqui o teorema de Pitágoras, né? Ó, se a gente olhar aqui, o teorema de Pitágoras, um ângulo reto de 90 graus. Então, a gente tem por Pitágoras que a minha hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Quem é a minha hipotenusa aqui, então? Minha hipotenusa é os 5 metros. Então, hipotenusa, 5 ao quadrado. Quem são meus catetos? Então, o cateto que a gente descobriu que é 3 metros. E o outro cateto eu não sei, que eu quero descobrir, que é a minha altura, né? Esse cateto aqui. Então, ele eu vou chamar de H já, né? H de altura, que fica mais fácil. Aí, vamos resolver então, né? 5 ao quadrado é igual a 25. 5 vezes 5. 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. E aí, eu quero isolar o H ao quadrado, eu vou passar o 9 para o meu outro lado da equação como negativo. Então, vamos rearranjar aqui para ficar bonitinho. Então, vou chegar aqui, H ao quadrado é igual a 25 menos 9. E 25 menos 9, eu vou saber que é 16. Agora, eu passo a raiz dos dois lados para isolar o H, raiz quadrada. E eu vou chegar aqui, o meu H é igual a mais ou menos 4. Porém, a gente vai, novamente, descartar a alternativa, a resposta negativa, porque não existe medida negativa, né? Então, a gente vai ficar com 4 aqui, como sendo a sua altura, 4 metros. Agora sim, a gente pode fazer a área do triângulo. Qual seria a área de B, né? Então, a minha base, que é 3 metros, vezes a minha altura, que é 4 metros. Então, 3 metros vezes... Vou fazer aqui em cima, que fica melhor, ó. 3 metros vezes 4 metros, dividido por 2. 4 vezes 3 é igual a 12. 12 dividido por 2 é igual a 6, o quê? Metros ao quadrado. Então, essa é a área de B. Agora, vamos à outra informação que ele falou, ó. O que ele falou aqui? Que cabe 200 kg de cimento por metro quadrado. Então, tem que fazer mais uma conta, que é multiplicar, que eu descobri que tem 6. Então, multiplico por 200 kg de cimento por metro quadrado. E eu vou encontrar a resposta. Então, eu abaixo meu zero, e 2 vezes 6 é igual a 12. Então, minha resposta é 12 quilos de cimento por metro quadrado. Alternativa C, né? C. Essa questão é bem interessante. Vamos para a próxima questão. Para a questão 39. Um item para compra sofre um aumento de 10%. No mês seguinte, o seu preço diminui 5%. Então, é correto afirmar que o preço atual em relação ao inicial sofreu 1? A gente vai resolver de duas formas esse exercício, essa questão, né? A primeira forma, eu vou falar assim que X é o valor do meu item que eu não tenho, né?
E depois, o que acontece? Ele fala que teve um aumento de 10%. O que vai acontecer? Esse produto ele vai passar a ser 100%, que era o valor anterior, mais 10%. Isso significa aumento. Então, ele vai passar a ser 110%. Transformando 110%, né, na forma, tem a forma fracionária e a forma decimal. Como que seria a fracionária? 110 dividido por 100, que é igual à forma decimal 1,1. Então, esse produto, ele passou a ser 1,1 de X, que é o valor do item anteriormente. Depois, o que aconteceu? Né? Ele teve diminuiu, né, o preço em 5%, então teve uma diminuição. O que é diminuir 5%? O meu produto era um valor 100%, e aí ele diminuiu 5%. Isso vai ser igual a 95%. Esse 95% em forma fracionária é 95 dividido por 100, e na forma decimal é igual a 0,95. Então, esse produto ele vai passar a custar 0,95 do valor que ele custava antes, que é 1,1. Então, D 1,1 de X. Só que quando é D, a gente faz o quê? Uma multiplicação aqui. Então, a gente vai precisar fazer esta multiplicação. Então, o que eu vou ter? 0,95 vezes 1,1 do valor lá do começo. Vamos fazer essa multiplicação aqui no cantinho, ó. 0,95 vezes 1,1. Então, é 1 vezes 5, 1 vezes 9 e 1 vezes 0. Agora, eu vou para linha de baixo. Então, eu tenho que preencher esse vazio aqui com um maisinho. 1 vezes 5, 1 vezes 9 e 1 vezes 0, né? Agora, eu vou fazer a soma. Então, vai ser 5, 9 mais 5 é igual a 14, o 4 fica embaixo e 1 sobe, 9 mais 1 é 10, então 10. Agora, vamos contar as casas decimais. Aqui eu tenho 2 casas decimais e no número de baixo eu tenho uma casa decimal. Então, somando vai ser 3 casas decimais aqui na minha resposta, ou seja, 1,045. Então, eu vou chegar aqui, isso é igual a 1,045 de X, né? Multiplicado por X. Então, meu novo valor, o produto final, chegou nesse valor aqui, 1,045 de X. Agora, vamos interpretar isso daqui, né? Porque a gente tem que encontrar a resposta. Então, o que significa isso? Quando eu tenho 1, eu sei que é 100%. Agora, o que é 0,045 em forma de porcentagem? Isso é igual a 4,5, né? Porque 4,5 dividido por 100 vai ser igual a 0,045. Então, 4,5 o quê? Por cento. Então, o que está acontecendo aqui? Esse produto, ele teve um aumento, porque deu 1,045, ou seja, 100% mais 4,5%. Então, ele teve um aumento, alternativa B, de 4,5%. Muita atenção, porque se fosse um desconto, a resposta seria diferente. Seria 0, por exemplo, 0, vamos dar um exemplo assim, que se fosse um desconto de 4,5, né? Então, seria 100% menos 4,5, que é igual a 95,5%. Aí, a resposta seria, por exemplo, 955, né, em forma decimal. Então, muita atenção nessa parte. Foi um aumento e não um desconto. Então, por isso que a gente interpreta como 1,045 como sendo um aumento. Então, vamos para a próxima questão. Vamos resolver essa questão de outra forma. Tem uma fórmula muito legal que é da taxa acumulada. Essa fórmula fala que 1 mais a minha taxa acumulada por um período,
vai ser igual à multiplicação das taxas que foram acontecendo nos períodos. Então, 1 mais ou menos I1 vezes 1 mais ou menos I2. Eu vou parar por aqui, mas se fosse 3 meses ou aumentou, né, aconteceu mais alguma história aqui, a gente continuava. Mas nesse caso, a gente tem só duas histórias. A primeira história, o que acontece? Um aumento de 10%. Então, por isso que a gente vai usar o mais e jogar o menos fora, porque é um aumento de 10%. 10% em forma decimal. Então, é 1 mais 0,1. Depois, a gente tem a segunda história, que é diminuição de 5%. Agora, a gente vai usar o negativo e jogar fora o positivo, porque é um desconto, né? Uma diminuição de 5%. Quanto que é 5%? É 0,05. Agora, a gente vai resolver essa fórmula, né? Então, 1 mais I acumulada vai ser igual a 1,1 vezes 0,95. E essa conta a gente acabou de fazer, que vai ser 1 mais I acumulada 1,045. Aí aqui que fica diferente, porque esse 1 que está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Eu vou tirar o 1. E aí eu vou chegar aqui, a I acumulada é igual a 0,045. Ou seja, ela deu um valor positivo, por isso que foi um aumento. Mas se toda essa conta tivesse sido negativa, teria dado um desconto. Seria, a taxa acumulada foi um decréscimo. Nesse caso, como deu positivo, é um aumento. A próxima questão e última de matemática dessa prova é: considere um grande cubo formado por cubos menores de igual tamanho, conforme na figura abaixo. Então, ele pede a razão do volume dos cubos rachurados pelo cubo maior. Então, como a gente vai fazer isso? Precisa saber quantos cubinhos tem dentro do grandão. Se eu olhar nessa primeira camada aqui, ó, né, nessa primeira fileira, o que eu vou ter? Quantos cubos eu vou ter? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui eu tenho 9 cubinhos. Depois, eu vou olhar para de baixo. Vamos olhar para a fileira de baixo. Então, aqui, ó, nessa fileira aqui, eu vou ter o quê? Mais 9 cubinhos. E por último, na última fileira lá embaixo, novamente, sem segredo nenhum, mais 9 cubinhos. Somando tudo isso, eu vou ter que vai ser um total de 27 cubinhos para formar um cubo maior, o grandão. Quando a questão pede a razão, então a gente vai fazer a razão. O que? O que ele fala primeiro vai em cima. Do volume dos cubos rachurados, novamente, ó, os cubos rachurados são esses daqui que estão pintados sobre o cubo maior. Então, o cubo, eu já sei que o cubo maior vai aqui embaixo e os rachurados vão aqui em cima. Ó, rachurados. Quantos cubinhos rachurados eu tenho? Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, são 6 cubos rachurados. E quantos cubinhos pequenos eu tenho no maior? 27. Então, o cubo maior embaixo, 27. Agora, é só resolver simplificar essa fração, né? Então, eu divido por 3 em cima e embaixo, eu vou chegar aqui a 2 nonos. Não tem como simplificar, ela é irredutível essa fração. E é a nossa resposta alternativa B, né? 2 nonos, que vai ser a razão do volume dos cubinhos sobre o cubo maior. Espero que vocês tenham gostado da resolução. E qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu sempre respondo, na medida do possível, todas as dúvidas. Um grande abraço!